Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A animação ganha público no Brasil. No cinema, longas e curtas fazem muito sucesso. Na televisão, as animações, quando têm espaço, conquistam bons índices de audiência. No Ver TV de hoje, vamos conversar sobre o momento atual da animação na TV brasileira, com os nossos convidados Kiko Mistrorigo, diretor da TV Pinguim e criador da série Peixonautas; Raquel Lemos, advogada e professora do curso de animação do Senac de São Paulo; e Jonas Brandão, roteirista, diretor de séries de animação para a TV e gerente de projetos do Split Studio. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos um pouco sobre esse tema que realmente cresce em tamanho, em dimensões e precisa também crescer no debate sobre ele. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, vamos tentar fazer aqui com vocês. Eu agradeço muito a colaboração de vocês por estarem aqui no programa. Mas antes de começar aqui a conversa, vamos saber mais algumas informações sobre a animação no Brasil. Vamos ver. A primeira animação brasileira exibida nos cinemas foi A Charge Kaiser, de Álvaro Marins, em 1917. Já o primeiro longa de animação, Sinfonia Amazônica, de Anélio Latini Filho, foi lançado apenas em 1953. E eis que de repente agitam-se numa estranha ebulição as águas tranquilas do manso Igarapé. Na crista de cada onda, cintila um mistério. Ela vem aí. De mergulho em mergulho aproxima-se a soberana daquele reino. A soberana cobra grande dos fundos mistérios das águas profundas. Até os anos 1970, a animação brasileira estava restrita a poucas produções para o cinema, como Piconzé, de Ipê Nakashima, além de vinhetas e comerciais para a TV. Não havia desenho animado brasileiro na televisão. Surgiu a oportunidade de fazer comerciais com a antiga fábrica de extrato de tomate Sica. Fizemos o primeiro desenho, estourou, e daí vieram os 90, 100, 200 desenhos comerciais que transformaram o Grotalhão até hoje numa estrela. Elefante! Nos anos 1980, além de realizar especiais para a TV, dos 8 filmes de animação brasileiros lançados no cinema naquela época, 7 foram produzidos nos estúdios Maurício de Souza. A exceção foi o longa Boiaruá, de Chico Liberato, uma animação de 1984 baseada na literatura de cordel. Meu compadre, a colheita vai ser coisa de muito vexame. Em 1985, foi criado um núcleo de animação no Rio de Janeiro, fruto de uma parceria entre a Embrafilmes e a National Film Board, do Canadá. Ele foi coordenado por Marcos Magalhães, animador responsável pela criação do curta Miau, vencedor da Palma de Ouro em Cannes em 1982. Além do pioneirismo na formação de animadores no Brasil, o núcleo influenciou outras iniciativas, como a criação do festival Animamundi. Em 93, quando o Animamundi foi criado, a cinema brasileiro estava numa época muito ruim. A Embrafilme tinha sido fechada, não tinha mais financiamento, a produção estava muito baixa, tal. Isso para o cinema de uma maneira geral. Para a animação, que era uma coisa que ninguém conhecia, né? A situação era pior ainda. Então a gente se via, nós 4 produtores que fundamos o festival, nós somos animadores. A gente naquela época a gente via assim, qual é a maneira que a gente... O que a gente pode fazer para mudar esse panorama, né? Então a gente pensou nisso, a gente pensou que a melhor maneira de promover a animação seria usar a lei da oferta e procura. Se a gente conseguisse provar que existia uma procura muito grande por animação no Brasil, a gente ia provocar uma oferta. E a partir do 4º ano a gente começou a ter uma resposta bem legal, assim. A gente podia contar com 7 curtas brasileiros, isso era muito para aquela época. Hoje o Animamundi, o país que mais inscreve filmes, é o Brasil, já tem uns 7 anos, geralmente uma média de 300 filmes a cada ano, 300 curtas. Além dos curtas, o Animamundi foi importante para dar visibilidade aos longas brasileiros. Rock Hudson, de Otto Guerra, o primeiro filme adulto de animação do Brasil,
teve sua premiere no Animamundi de 1994. O festival também foi importante para o mercado de TV e há alguns anos lançou o programa Animamundi Brasil, exibido pelo Canal Brasil. Em 2015, o festival chega à sua 23ª edição, enquanto a animação brasileira vive um de seus melhores momentos. No cinema, filmes como Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognese, e O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, deram visibilidade internacional à animação brasileira, sendo premiados no maior festival de animação do mundo, o Festival de Annecy, na França. Ao mesmo tempo, as produções para a internet e o mercado de séries animadas para a televisão estão em alta. Para o mercado de televisão, a gente tem séries sendo feitas de uma maneira até contínua. A gente gostaria até que fosse mais um pouco, mas está num processo bem interessante, já com boas respostas de número, de público, enfim, de Ibope. E assim para o cinema também. A gente começa agora a receber os primeiros longas, uma retomada, até um processo grande de produção de longa-metragem brasileiro de animação. Ô Kiko, falamos aqui, eu queria começar com você, porque nós falamos aqui da produção brasileira e vocês produzem não só para o Brasil, mas muito para o exterior. Eu queria um pouco além desse mercado brasileiro e perguntar como é que o Brasil está se fazendo presente no mercado mundial da animação. Bom, teve uma data importante, que eu acho que quando começou esse processo, que foi em 2004, quando os brasileiros montaram a Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV, fez um projeto de exportação com a Apex, e nós conseguimos ir até o MIPCOM, que é o maior mercado de TV do mundo, em Cannes, em outubro de 2004. A partir dali, começou um processo de internacionalização do audiovisual para a TV como um todo, mas a animação principalmente. O Brasil, ele, na época, sofreu uma certa pressão do mercado internacional para ser um exclusivo provedor de mão de obra, provedor de animação. Então, a criação estava fora do país, eles nos viam como vem a Índia, como vem a China, como vem a Malásia, como viam a Coreia, como provedores de mão de obra, ou seja, eles criam lá e a gente anima aqui. E quem fica com o patrimônio são eles. Então, logo de cara, a gente teve essa preocupação de se colocar como detentores, como criadores de mão de propriedade intelectual. Então, o Brasil... Roteiro, tudo, é isso? A gente montar a história toda. Ou seja, a gente não vai se colocar apenas como uma mão de obra barata, porque a gente criou os nossos mecanismos. Então, a experiência internacional possibilitou a gente montar um modelo nosso de relação entre produção independente e os canais de TV. Então, agora, acho que é uma coisa importante, a gente deixou de ser novidade. Porque no começo era um oba-oba. Poxa, Brasil, olha, tá chegando esses caras aí. Eles nunca tinham tradição. Para você ter uma ideia, a única referência audiovisual que a gente tinha na época para falar com o mercado internacional eram as novelas exportadas e o Fernando Meirelles, que tinha acabado de estourar com o Cidade de Deus. Então, a gente chegou agora num momento em que o Brasil se torna um parceiro como outro qualquer, eu digo assim, a gente não está nem melhor nem pior que os outros, a gente está num caminho ainda, mas a gente agora é visto por causa das nossas cotas da programação para a TV a cabo, a gente se torna um parceiro bastante interessante. Visto pelas cotas aqui no Brasil. Isso, mas isso reflete. Reflete porque eles nos olham, poxa, esse é um mercado amadurecido, que tem uma demanda interna já clara, né? Muito bem, eu queria aprofundar isso, mas eu quero ouvir também a Raquel e o Jonas aqui nesse comecinho de programa. Raquel, você trabalha com estudantes, né? Você trabalha com formação de profissionais também, não é isso? E está havendo um interesse crescente para a formação de jovens para a área da animação? Muito, muito, assim... só nessa unidade daqui de São Paulo que eu leciono são 7 ou 8 cursos voltados exclusivamente para a cadeia de produção, um específico voltado para animação. E esse profissional ele sai apto desde a formatação do projeto, lidar com leis de incentivo, gestão de marca, concepção de personagem. Ele passa por todo o caminho e ao final do curso ele apresenta um projeto mesmo. Alguns desses projetos, inclusive, já foram selecionados pelo Fundo Setorial, que é um resultado de que essa maturidade em ambiente acadêmico está trazendo resultado
quando vai para o mercado buscar uma avaliação. O Kiko falou das cotas aqui. As cotas também influenciaram numa maior procura de jovens, porque supõe-se que o mercado de trabalho se ampliou, não é? Com certeza. O mercado está fomentado. Né? Acho que não só para a animação, mas o mercado audiovisual brasileiro está vivendo um momento muito bonito, muito especial. Em especial por essa construção de política de incentivo que não está restrita só à lei de cotas. Né? Então, a gente teve a lei de cota, fundo setorial lá de 2006, de repente a lei de cota em 2011, uma sincronia, né, construída para a viabilização de projetos. Os desafios continuam e eu acho que, em razão desse fomento, né, essa nova geração está despertando para a possibilidade de transformar isso numa carreira e não numa paixão, como foi alguns anos atrás. Essa é boa, né? Boa. Agora é uma carreira profissional. Dá para viver disso, né? Exatamente. Nos cursos, eles, inclusive, vão buscando essa aptidão. Eu quero trabalhar com roteiro para animação, me interessa a produção executiva da animação. Durante o curso, eles vão se identificando, né, no processo todo. É bonito. Vão sair produtores aí para fazer sucesso no mercado internacional, você acha? Assim espero. A gente prepara para isso, né? Jonas, e aí o teu trabalho? Você está, inclusive agora trabalhando, né, num outro projeto. Eu disse antes do programa que é a metalinguagem, né? Vocês falam na animação sobre animação, não é isso? É isso mesmo. A gente está fazendo, em 2012, nós fomos contemplados com... A gente foi selecionado, né, como vencedores do pitching do Cartoon Network. O Cartoon Network fez um concurso na época para selecionar projetos, ideias, e o projeto que a gente apresentou se chama Cartoon Job. Né? E eles gostaram muito principalmente porque fala realmente do mundo dos cartoons. Né? É uma história sobre 2 produtores de TV que trabalham num canal de desenhos animados. Então eles lidam com estrelas cartoon. Né? Eles têm que produzir desenhos animados. Né? A gente está agora produzindo o piloto para o Cartoon. A gente fala, às vezes começa a falar sobre animação e a relação que se faz muito rápida é com as crianças, né? Você falou desenho animado, por isso que eu estou falando. Mas a animação é para adulto também, não é? Kiko? Claro, eu acho que a animação é um gênero, eu acho, né? Que ele funciona para qualquer faixa etária. A gente tem vários exemplos. É que aqui, eu acho que é uma coisa assim, talvez um pouco brasileira, da gente ver a animação como se fosse uma solução para chamar a atenção da criança. Porque os programas infantis tinham muitas animações, as propagandas com animação eram voltadas para a criança, e então tinha essa tradição aqui, né? Que durante muito tempo funcionou. Hoje em dia a gente já tem vários exemplos de animação para adulto, acabamos de ver até o curta do Otto aí. As animações também fazem sucesso no cinema, cada vez mais longas de animação, né? Sim, poxa, esses longas super sofisticados que a gente recebe aqui da Pixar, da DreamWorks, eles são vistos por adultos, certamente. Você olha no cinema, a sessão vai até de noite, né? Vai até tarde. Pois é. E o custo disso? Eu vi numa entrevista que a diferença de custos de produção no Brasil e nos Estados Unidos é brutal, né? Entre o custo de uma animação, entre o que se gasta numa animação fora e o que se gasta aqui. O que explica essa diferença? Quais são esses números? É de 2 milhões para 50, é isso, mais ou menos? Acho que é mais. É mais? É mais. Olha, é que é um outro patamar. Eu não sei nem em números se a gente podia comparar, mas é um outro patamar. Ou seja, ali, a Pixar, eu fui lá visitar. A Pixar é uma fábrica de filmes, então eles têm projeto para os próximos 10, 12 anos. E cada projeto desse tem um valor alto e já tem tudo calculado. Tem um departamento só de risco deles lá, né? Que eles já sabem mais ou menos quanto eles vão ganhar. Então, quando rende não sei quantos milhões, puxa, não era o que a gente esperava, mas nunca perde. Isso a gente percebe. Então, é um mundo muito ideal aquele, um pouco distante para nós. A gente lida com uma realidade um pouco diferente, porque a gente ainda depende de formas talvez não tão privadas como eles têm lá. É um dinheiro totalmente privado, eles não têm nenhum dinheiro vindo de incentivo. E aqui não dá para fazer isso, ainda não dá para fazer. O mercado necessita desse apoio público. Necessita porque a gente ainda está abrindo espaço, eu acho. Eles vêm de uma tradição de espaço imensa, né? O mercado americano produz há anos para o mundo inteiro. Mas a tendência é que isso se modifique, né? Porque nós estamos falando exatamente sobre isso. Vai se criando um público, né? Como é que vocês veem? Vocês sentem essa criação de um público? Porque uma coisa, nós falamos antes, né? Uma coisa é criar o produtor, mas tem que criar também o público, né?
Sim. A animação brasileira cada vez mais ganha espaço, né, na TV. Agora, a gente estava falando da lei das cotas, né? A lei das cotas foi muito positiva para todo mundo, né? Não só para as empresas que estão produzindo, mas para o mercado como um geral, né? A gente tem um caso recente do Irmão do Jorel, né, que é uma série que também está sendo feita para o Cartoon Network. E ele a Cartoon anunciou recentemente, no Rio Content Market, que o Irmão do Jorel foi a série de maior audiência da grade do Cartoon, né? E o Cartoon Network, por sua vez, ela é a quarta maior audiência geral das TVs. Né? Fica atrás da Globo, Record, SBT e já na sequência é o Cartoon. E é uma animação brasileira. Então, isso repercute para todos os lados, né? Você falou da procura por educação, por cursos e tal, né? O garoto, né, o adolescente, ele está vendo animação brasileira na TV, está sabendo que é brasileira, está se divertindo, está vendo que é legal, que dá para fazer, ele se interessa, desperta nele uma vontade de fazer, de ingressar na carreira também, de trabalhar com animação. Isso tudo reflete. Ele está falando dos índices, os índices são bons, né, de audiência? São bons, eu acho que tem uma coisa muito importante, eu acho que o termo produção independente, ele se tornou o que ele é de fato, que antigamente era um pouco pejorativo. Essa é uma produção independente, o cara faz à noite ou no fim de semana, quando dá, e já está na cara que é um produto de mais baixa qualidade. Claro. Produção independente é uma produção feita por uma empresa produtora que não tem qualquer vínculo com uma empresa de mídia. É isso, esse é o termo. Então, eu acho que isso já mudou. A gente percebe que a qualidade brasileira atinge os índices de audiência, que a gente já sabia, né? Quando a gente estava lutando com isso. Porque qualquer coisa que a gente coloca no brasileiro na TV, os brasileiros gostam de ver. É natural, a gente quer se ver lá na TV. A gente se incomodou, eu sempre me incomodei muito com muita animação que eu assisti na TV, ou programas não só de animação, que falavam de uma realidade muito diferente da minha. Desenho animado sempre foi estrangeiro no Brasil? Então tinha lá o telefone do manda-chuva no poste, aqui não tinha, neve em tudo o tempo inteiro, né? Então essas coisas, a gente assistia, se divertia, mas de repente você começa a ver séries brasileiras que falam do nosso ambiente, das nossas particularidades, você fala, opa, é interessante. E a criança, ela é um vampiro do que está acontecendo em volta dela, está sempre sugando, de repente ela olha, é natural. Tem uma identificação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, nós estamos começando aqui a nossa conversa. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Ver TV volta já conversando aqui com os nossos convidados sobre a animação na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre as animações brasileiras na televisão. E nós vamos ver agora um VT sobre as produções de animações brasileiras feitas aqui no Brasil. Vamos ver. Nos últimos anos, as animações brasileiras criadas para a TV cresceram em número e qualidade. Enquanto no final dos anos 1990 havia apenas 2 séries animadas nacionais na TV, A Turma da Mônica e Os Devotos Mirins, hoje esse número é 10 vezes maior. A gente tem vários canais brasileiros que investem. A TV Brasil é uma delas, uma das primeiras televisões do canal aberto que investe em animação brasileira. A gente tem produções de séries brasileiras que são feitas em cooperação, ou até em coprodução, em parceria com canais de TV. A criação da Agência Nacional de Cinema, a reserva de cotas ao conteúdo nacional estabelecida pela Lei da TV Paga e os investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual contribuíram para esse crescimento. Eu acho que o primeiro campeão, que a gente pode dizer assim, foi o Peixonauta, que é uma produção também daqui de São Paulo, da Célia e do Kiko Mistrorigo, Célia Catunda. E aí, com o Peixonauta, eu acho que começou a abrir portas para que outras produções viessem. Os bons índices de audiência mostram o sucesso das animações brasileiras. De acordo com dados do Ibope, em 2013, Historietas Assombradas foi o programa mais assistido na TV Paga por crianças entre 4 e 11 anos. Além de ser exibida pelo Cartoon Network,
a série passa na TV Brasil e na TV Cultura. Chegou a sua hora! Já tentou tantas vezes, ainda não percebeu que eu sou melhor que você? Você é melhor do que eu, é? Então que tal um desafio? Eu e você, 2 motos, um globo da morte. Da morte. Essa noite minha alma será sua! Aproveitando o bom momento da animação nacional, a produção regional tem buscado seu espaço. Agora, recentemente, nós recebemos a primeira série de animação da história da televisão baiana, que é a Turma do Chachado. São 26 episódios de 1 minuto. Ainda é pequena no sentido do formato, mas é um grande passo para a Bahia. E nós temos mais 3 séries aí em curso. As séries animadas brasileiras estão cada vez mais consolidadas na TV e o foco é o público infantil. Mas nem sempre foi assim. Buscando atingir os jovens, em 2003, a MTV lançou a série Mega Liga MTV de VJs Paladinos e, em 2005, Fudêncio e seus amigos. Atualmente, o Cartoon Network exibe a Turma da Mônica Jovem e a TV Brasil a série Zica e os Camaleões, ambas voltadas ao público adolescente. Porém, a maior parte das produções é para as crianças. A animação que nasceu antes do cinema era um espetáculo para adultos, era um espetáculo noturno que tinha temas como eróticos ou políticos ou violentos. E só na época em que surgiu a televisão, né, que as crianças ficavam em casa e tinham na televisão um local de distração e tal, descobriu-se esse mercado e a animação passou a ser dirigida para criança. Programas sobre animação também são raros. Em 2007, a TV Brasil estreou o programa Animania, que dava espaço para a exibição, debate e reflexão sobre o processo criativo da animação. Em 2013, o Canal Brasil lançou uma série sobre a história da animação, Luz Anima Ação, de Eduardo Calvé. Fica claro que o mercado de animações brasileiras pode crescer ainda mais na televisão e atingir públicos de todas as idades. E se as TVs públicas e a TV paga têm investido bastante nesse mercado, o mesmo não pode ser dito das TVs abertas privadas. Com exceção da série animada Sítio do Pica-Pau Amarelo, praticamente não há espaço para a animação brasileira nas emissoras comerciais abertas. Imagina se tivesse. Imagina se tivesse, né, Kiko? Hein? Seria bom. Uma cota também, né? A cota não ficasse restrita. Regular, né? Regular o mercado. O mercado da TV, da TV aberta. Como é que era a história quando você ia levar os seus produtos lá na TV aberta? Então, a TV aberta era a única TV, a gente não tinha TV a cabo no Brasil, isso eu tô falando. Década de 90. 96 começou a TV a cabo no Brasil, né? Então, um pouco antes, eu e a Célia, a gente tinha um estúdio pequeno, a gente já tinha esse intuito de fazer projetos próprios. Então, a gente fez um projeto e levou nas TVs e foi batendo na porta em todas. E geralmente a resposta era um espanto. E a pessoa que nos recebia, que a gente conseguia a duras penas conseguir um contato lá dentro, olhava para a gente com uma cara assim, não sabe o que fazer, mas isso que vocês estão trazendo, eu não sei como colocar aqui dentro. E o que a gente percebia é que tinha cota ao contrário, tinha cota para produto estrangeiro, porque a maioria das TVs respondia para a gente assim, olha, a programação infantil, a gente compra tudo lá fora e põe aqui, e já está pronto mesmo, é mais fácil. Pronto e mais barato, né? Pronto, mais barato, testado. Né? Já testado e pago. Exatamente. Lá fora. Agora, a gente vendo esse VT aqui, eu fico lembrando da minha época, né, que já faz algum tempo, e mesmo dos meus filhos, quando você tinha também só desenhos animados, praticamente só estrangeiros. Só. E hoje nós temos aqui, este VT mostra, né, eu gostaria de ouvir vocês, né, a produção brasileira, não é? Como ela cresceu. Isso é recente, não é? Não é, Jonas? É recente. Não, é bem recente. Bem recente. Mas foi ampliado com a lei das cotas, né? Tudo isso é consequência da lei das cotas ou antes já havia um movimento? Já havia um trabalho antes de aproximação das TVs a cabo, dos mecanismos de financiamento, das produtoras independentes, né? Mas é claro, a lei das cotas amplificou todo esse espaço, né, para que essas animações pudessem estar aí passando hoje, né? Existe uma questão que eu acho importante, que o modelo de negócio com a TV a cabo é que é a grande diferença. Que a TV aberta,
ela é verticalizada, ela veio do rádio. A TV aberta, ela faz tudo dentro, em casa. E a TV a cabo... Ela produz e transmite. A TV a cabo não tem nem microfone. Ela tem um departamento de criação que vai acompanhar as produções e tem um departamento comercial, basicamente. E é pouca gente, digamos assim. Então, quando ela vem, ela compra a grade, ela completa a grade dela com produtos que ela compra no mercado. É assim que ela funciona. Então, quando ela chegou na América Latina e no Brasil, na América Latina, antigamente, as centrais das TVs, dos canais, eram quase todas em Buenos Aires e Miami. Aos poucos, isso é um reflexo do crescimento do nosso mercado. Elas foram se transferindo para cá. Então, ela tem uma forma de trabalhar muito diferente, em que você pode levar projetos, você pode levar ideias, ou você pode levar produtos prontos, enfim, tem 1000 formas. Mas ela funciona comprando programação para completar a grade dela. Então, essa diferença, ela já percebeu, a TV, alguns canais foram sensíveis para entender que produto brasileiro, para o mercado brasileiro, funcionava bem e era uma audiência praticamente garantida. Isso ficou claro em algumas tentativas antes da cota, né? Antes da cota. Depois aí a coisa depois que ele conseguiu os índices, foi fácil, porque a lei ficou super coerente. E a tendência é, porque essa lei também é temporária, a própria lei tem um prazo, né, de se esgotar, para deixar que o mercado caminhe espontaneamente. E aí que eu falo da formação do público. Você tem que criar um público, né? E isso está sendo criado. Né, Raquel? Acho que são 2 grandes desafios, né? Criar um público e criar oportunidade de distribuição. Porque a distribuição também é um grande desafio para o produtor audiovisual. Esse apelo que o Kiko colocou super bem, né? Que essa quase parceria entre o canal de TV paga e a possibilidade de veiculação do produtor de animação para o nicho é uma característica que veio muito forte com a lei de TV paga. Comparar ecossistema é muito diferente. Então, quando a gente tenta comparar o que a gente vive aqui com os Estados Unidos, quer dizer, reserva de mercado, a lei de cota americana é de 1970. Você deu tempo para o mercado amadurecer. Isso é bom falar, porque eles dizem que então aqueles que eram contrários, isso já acabou, mas aqueles que eram contrários diziam que era uma interferência na liberdade, Canadá tem reserva de cota, Coreia do Sul, Austrália, França, né? 27 países da União Europeia. Então, isso é uma forma de incentivar a produção nacional, né? O que eu acho que a gente vem assistindo é um amadurecimento dos canais que já enxergavam essa possibilidade de se comunicar melhor com o público-alvo, mas não tinham bons produtos também. Claro. Não tinham bons produtos também. E a ponta corresponder, quer dizer, a produção audiovisual brasileira corresponde a essa expectativa do delivery, do que eu estou entregando para esse canal, qual é a qualidade do que eu estou entregando para o canal. Que também é um desafio. Eu me lembro que os críticos diziam que iam entregar lixo, né? Que iam entregar... nós não teríamos, o Brasil não tinha condições de apresentar produtos de qualidade como aqueles que vinham do exterior. A gente viu aqui. Aliás, me chamou muito a atenção, eu queria até ouvir vocês. O Araripe, nosso companheiro da TVE da Bahia, mencionando a Turma do Chachado. Eu até anotei aqui, a Turma do Chachado. Né, quer dizer, quando que a Turma do Chachado podia entrar na animação brasileira? Não é? Não tinha espaço. Pernambuco, como a gente tem um polo digital muito forte, Recife está bem fomentado também com animação e game. Eles têm um polo tecnológico muito forte. E acho que vem boas coisas de lá também, bons projetos. Sem desprezar o antigo, né? No caso que vocês estão trabalhando com o Monteiro Lobato, né? Sim, o Monteiro Lobato é eterno na nossa cultura brasileira, né? Vocês estão fazendo com o Monteiro Lobato? Sim, a gente está fazendo agora, estamos terminando, né? A 3ª temporada do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para Mixer, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, se não me engano, teve três séries, né? Ele foi 3 vezes exibido na televisão aberta, né? Na dramaturgia, né? A gente lembra a Emília e todos os atores, né, que foram sendo modificados ao longo do tempo, mas, inclusive as formas também de elaboração das séries foram sendo modificadas. E agora a gente pode dizer que é uma 4ª versão, que é essa animação. Sim, bom, a Globo durante anos, né, a especialidade deles, o know-how deles, como o Kiko falou, né, uma produção verticalizada, o know-how sempre foi dramaturgia televisiva, né, e o Sítio sempre foi feito com pessoas vestindo fantasias, né, o Rabicó, que no Monteiro Lobato era um porquinho, né, na TV era um porcão, né, era uma pessoa vestida, isso sempre foi feito dessa forma.
com também acho que um pouco do amadurecimento da TV a cabo, o amadurecimento do mercado brasileiro, né, a Globo procurou novas alternativas de representar esse mundo do Monteiro Lobato, mesmo porque as crianças que assistiram, né, essas três gerações de série do Sítio Pica-Pau Amarelo já cresceram, né? E eles queriam um novo produto para falar com as crianças de hoje em dia. Vocês estão sendo fiéis ao Monteiro Lobato? Porque eu me lembro que a Tatiana Belink ficou um pouco brava, não é? Com uma das versões. Ela não gostou muito. Ela que foi a primeira adaptadora, né? Ainda para a TV Tupi, se não me engano. Acho que era. Né? Sim, então, sim. Vocês estão sendo fiéis ao Monteiro Lobato? Sim. Não, bom, sempre cada temporada é sempre baseada num livro, né? Ou numa mistura de livros. Então, assim, as aventuras são criadas... são aventuras originais, são histórias originais, mas elas sempre têm um pezinho na literatura do Monteiro Lobato. Uhum. Olha, nós entrevistamos aqui para o Ver TV, lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Calvé. Vocês conhecem, ele é diretor e produtor executivo da produtora Ideografe. E ele dirigiu o documentário Luz, Ânima, Ação, exibido pelo Canal Brasil. Ele fala aqui para nós sobre o momento atual do mercado e as características da animação brasileira. Vamos ouvir o Eduardo. A animação brasileira, ela meio que tomou um novo rumo nos anos 2000, basicamente ancorado pelo Animamundi, um evento que reunia todos os animadores, a ABCA, que é a Associação dos Animadores Brasileiros, e os editais do governo que foram batalhados através da ABCA, que foram editais que permitiram o surgimento de vários curtas premiados, longa-metragens e as séries que a gente vê agora invadindo a TV em vários canais. A gente fala de Cartoon Network, Fox Kids, na TV aberta também, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ou seja, houve todo um movimento de fortalecimento da animação em conjunto com o desenvolvimento tecnológico que permitiu. Antigamente, uma animação era muito cara, porque ela precisava ser feita na película, né? A animação digital barateou muito os custos da animação. Isso aliado aos editais e o apoio governamental acabou criando todo um território propício para que a animação brasileira pudesse crescer e existir. Eu acho que a animação brasileira, eu vou aqui usar a frase de alguns animadores, falaram que a animação brasileira está se tornando jovem agora. Ela agora está adquirindo uma identidade. E é engraçado que ela jovem, ela está adquirindo uma identidade já sendo premiada. A gente vê o curta Guida, da Rosana Urbis, foi premiado recentemente em Annecy. O Brasil é tricampeão de Annecy, que é o maior festival de animação do mundo. Eu acho que realmente a gente está num momento que eu costumo chamar de um momento de prata da animação brasileira. Chamar esse momento de era de prata da animação brasileira é quase que está ansiando por uma era de ouro da animação. Vamos chegar a essa era de ouro? Estamos na era de prata mesmo? Eu acho que sim. Eu sou sempre muito otimista. Eu acompanhei desde o começo todas as etapas que a gente passou. E eu lembro que quando a gente encontrava os estrangeiros nos eventos internacionais, a cada 6 meses a gente tinha uma novidade para contar do nosso mercado, dos nossos mecanismos. E eles ficavam realmente impressionados. E eles não tinham, né? Porque não, tá lá, a coisa não. A maioria são mercados estabelecidos que estão consolidados, de uma certa forma, numa vida linear, assim, né? Mesmo com as mudanças tecnológicas, eles vão se adaptando. Mas se a gente comparar com os vizinhos, que eu acho que é uma comparação mais justa, realmente nós somos um case da América Latina. O Brasil é um case nesse momento. Eu tenho viajado para muitos eventos em Buenos Aires, Santiago, em Bogotá, e você percebe que eles olham para nós com um brilho nos olhos, porque também aconteceu uma coisa curiosa que a gente não esperava com as cotas. Os canais a cabo, quando eles recebiam os projetos em coprodução, recebeu um projeto chileno, por exemplo. Ele chegou para um produtor chileno e falou assim: por que você não procura um brasileiro para fazer uma coprodução? Que aí eu cumpro cota no Brasil, que eu preciso, porque a programação é pan-regional. Então, se ele não cumprir cota no Brasil, ele é um problema, porque ele pode correr o risco de não deixarem o canal operar aqui. Isso é bem interessante, porque abriu
a possibilidade de fazer coproduções com a América Latina, de TV, que era algo que aqui não se esperava. Não se esperava, né? Começou com o Canadá, né? Toda a conversa, e hoje a coprodução com a América Latina já é uma realidade. A gente mesmo você falou do Chile, né? A gente está fazendo 2 séries em coprodução com o Chile. E são 2 séries criadas por eles. E a entrada da animação na América Latina? Você já falou, quer dizer, na Europa, na Ásia também vocês entram, né? E na América Latina? Isso também é grande. Sim, então, eu acho que tem uma coisa, você falou de público, tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses processos, que a gente tem um fenômeno aqui na América Latina, no Brasil, obviamente, de uma nova geração de pais que assistem televisão com os filhos, que querem ver o que os filhos estão assistindo. Então, isso... E tem razão para ter esse cuidado, né? Tem claro, várias razões. Claro, mas isso não é em qualquer cultura. Então, claro. O Canadá, por exemplo, eles não têm essa preocupação. Eles simplesmente falam, eu vou te processar se você passar alguma besteira para o meu filho. Então, é uma relação um pouquinho mais delegando ao canal essa responsabilidade. Aqui, existe uma coisa talvez um pouco mais afetiva do nosso núcleo familiar latino-americano, que é você sentar na frente da televisão e ver... Eu lembro que eu sempre brinco, quando eu era pequeno, a gente tinha que ficar quieto para os pais assistirem o telejornal. Agora é o contrário, os pais ficam quietos para a criança assistir a animação na hora que eles chegam em casa, na hora do telejornal. Então existe uma mudança de comportamento que trouxe um novo público, um público que a TV a cabo percebeu. Então você olha lá, a gente mesmo quando produz as nossas produções, a Luna, o Peixonauta, o Gêmeos, a gente tem naturalmente 2 camadas de compreensão, porque é assim que funciona. Nós somos adultos, eu tive filhos que já estão maiores agora, mas são 2 camadas de compreensão dessa narrativa, porque contempla esses 2 públicos. Muito bem, Kiko, eu vou fazer mais um intervalinho e a gente volta logo conversando aqui com os nossos convidados sobre a animação na TV brasileira. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre as animações brasileiras na televisão. Não só na televisão brasileira, mas as produções brasileiras na televisão mundial. Vocês estão lá com o Mundo da Luna nos Estados Unidos, não é isso? Lançaram primeiro lá, antes de passar aqui no Brasil. Foi uma questão, uma coincidência só de datas, que ali era depois das férias de verão americanas. Então ele estreou na Sprout, que é um canal a cabo e que tem um horário na NBC. A Sprout é da NBC, que é na TV aberta também. Então a gente estreou em 16 de agosto de 2014. E é uma série que foi feita em associação com o Discovery Kids aqui da América Latina. E então está sendo exibido lá e exibido aqui na América Latina também. E vocês também têm um projeto com uma das mais importantes redes de televisão americanas, é isso? Sim, a Nick Jr. é americana, né? A Nick Jr. é americana todo ano, na verdade, acho que é o 3º ano este ano. Eles lançam na internet um edital aberto para todo mundo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode se inscrever. É um edital para receber projetos, né? E eles eventualmente... projetos que eles gostem, eles investem recursos para que o projeto seja desenvolvido e que eventualmente se torne uma série. A gente está trabalhando diretamente com eles agora num projeto nascido aqui no Brasil, né, de um amigo meu chamado Henrique Lira, que chama Howdy Hardy, né, e foi muito bem recebido. Porque sempre se disse que o grande produto de exportação da televisão brasileira eram as novelas. Pelo que vocês estão me dizendo, a animação está concorrendo, não é? E mais, concorrendo em canais de qualidade, em canais o que a gente pode chamar de top. Não só nos Estados Unidos, como na Europa também, não é isso? E as novelas ficam aí pelo meio do caminho, né? Mais ou menos. A novela, quando você viaja, principalmente para a Europa, eles acham que a novela venezuelana, brasileira, argentina é tudo a mesma coisa, porque é uma novela latina. E ela eles não têm esse hábito como a gente tem aqui. Talvez a Itália é mais próxima, né? A Itália sempre é mais próxima do Brasil, né? Mas a gente não vê esse hábito que a gente vê nos países latino-americanos de sentar para ver novela.
Raquel, você estava me falando no intervalo que o seu escritório de advocacia, que trabalha, né, para as produtoras, também mudou o perfil do cliente recentemente, dos clientes. A gente começou fazendo game aplicativo, o audiovisual veio depois, então foi um processo natural. Mas 2009, 2008 foram anos dedicados a documentários. 90% dos projetos eram documentários. Houve um boom de documentários mesmo, né? E no cinema. Hoje o cinema meio que puxou isso, exatamente. Né? E hoje, maciçamente, os projetos são temáticas animação. Série, em grande parte, e coprodução Brasil-Argentina, coprodução Brasil-Chile. Na animação? Animação. Né? E essa busca acontece por motivos diversos. Quer dizer que esses exemplos do Kiko, do Jonas... Se confirmam. E são deles, né? Porque parece que o universo é bem maior, é isso? Se confirma, exatamente. Porque a gente também tem que se proteger, porque a gente está criando uma marca. Eu acho que a animação, diferentemente da dramaturgia e do documentário, ela tem uma repercussão muito grande em termos de licenciamento de produtos, de aplicativos. Aquela marca, ela vai embora para outras mídias. Né? E o que eu acho mais bonito, de fato, do que está acontecendo é que, pelo menos particularmente, eu enxergo uma animação com muita identidade. Sim. Né? Muita identidade, as premissas muito bem trabalhadas. A identidade brasileira? Artística mesmo, muita identidade. Muita identidade. Eu acho que isso vem, pelo menos nas tentativas de coprodução que estão acontecendo dentro do escritório hoje, o que eles buscam, o telefonema começa atrás dos profissionais brasileiros. Então, eles querem a sonorização brasileira, roteiro daqui, concepção de personagem lado a lado, que foi um movimento um pouco diferente dos últimos 4 anos, pelo menos no Brasil e Argentina. A gente tem assistido um casamento mais lado a lado. E as nossas produções estão sendo exibidas na Argentina? Não, no momento, Renato, o que a gente está vivendo é essa etapa de desenvolvimento. Sim. Essa etapa de desenvolvimento. Já tem grandes projetos em execução. Mas a tendência é que vá para lá, não é? Naturalmente. Claro. E isso é ótimo para o projeto, porque ele já nasce com a potencialidade de distribuir em 2 países, né, na largada. Então, isso é ótimo para o projeto. Isso tem a ver também com uma integração maior da América Latina, principalmente da América do Sul, né? Dos países da América do Sul. Uma integração cultural e política mais acentuada nos últimos anos, né? Sim. Facilita muito esse trabalho de vocês. Eu acho que facilita. Eu acho que primeiro que a gente percebe que entre os países de língua hispânica, tem um problema. Já tem, eles já há muito tempo que eles conversam. A gente está chegando agora, né? Havia o problema da língua, mas isso vai sendo resolvido, né? Sim, sem dúvida. Olha, nós entrevistamos aqui em São Paulo o César Cabral, que ele é especialista em stop motion e diretor da Koala Filmes. Eles nos falam um pouco sobre o processo de produção das animações em stop motion. Eu queria ouvir o César, depois eu queria ouvir de vocês também sobre as formas de produção de animação, que são as mais variadas. E o telespectador, às vezes, fica querendo saber como é que faz para aquele bichinho se mexer, né? Vamos ouvir primeiro o César, depois eu ouço vocês. A animação stop motion é uma animação que trabalha com volumes, na verdade, é uma animação física, que você trabalha com, desde o mais popular é o boneco de massinha, né, que você vai modelando frame a frame, e essa sequência de imagens, depois passada numa certa velocidade, dá a ilusão de movimento, né, que é o princípio básico do cinema. Então, muitas vezes você planeja um filme, sei lá, um projeto para TV, que trabalha com 30 frames, 30 fotogramas por segundo, a gente anima 15. O que significa que são 15 fotos, né? A gente usa uma câmera fotográfica mesmo digital, são 15 fotos por segundo, né, que vão construindo esse movimento. Então, se você vai animar um boneco e ele mexe um braço, por exemplo, você tem que dividir esse movimento e movimentando frame a frame, né? Você movimenta, tira uma foto e vai sentindo como está ficando a animação. Produzir stop motion é uma produção cara, né? Porque ela envolve estúdio, uma equipe física com equipamento de luz, câmera, né? Ele tem um processo muito parecido com um filme, com uma filmagem live action, né? Então você tem que ter um espaço, construção de cenário, construção de bonecos. Isso é muito diferente quando você compara uma produção de animação 2D, por exemplo, que hoje em dia é quase feita toda dentro de um computador, numa sala, né? Assim, então, uma sala pequena você consegue montar uma equipe relativamente grande. Já no stop motion exige muito espaço e pouca gente, né? Então o custo acaba encarecendo. E o processo também em si, ele é mais lento. No stop motion é frame a frame, né? Você não tem essa composição dos frames numa pose, então você tem que ir movimentando ele passo a passo mesmo.
O que leva aí o animador a produzir 5, 7 segundos por dia, sabe? É um processo que não tem muito como escapar disso. Dá tipo 2, 3 minutos por mês. 5, 7 segundos por dia. Isso é um processo... mas é neste caso do stop motion. Nos outros é um pouquinho mais rápido? O digital... não. Eu acho que não. Bom, depende. O digital facilita muita coisa, né? Mas eu acho que o princípio da animação por trás é que ainda é um trabalho extremamente artesanal. Né? Mesmo com a tecnologia toda? A tecnologia ajuda muito, né? Com a tecnologia hoje você consegue, por exemplo, fazer reaproveitamento de animação, né? Se você faz um personagemzinho andando e você quer repetir essa mesma animação, você consegue. Isso te poupa um pouco de trabalho. O stop motion ali não tem como, né? Não. Você tem que fazer tudo de novo. Mas mesmo assim é um processo que demanda bastante tempo. O stop motion, acho que ele tem uma aceitação também como linguagem, porque ele não é perfeito. E eu acho que a gente gosta, no momento tão digital, a gente gosta de ver coisas não perfeitas. O Aardman, que é um estúdio inglês muito importante, que fez Fuga das Galinhas, fez Por Água Abaixo, aquele Por Água Abaixo foi todo feito em computação gráfica, 3D, ou seja, imagem sintética gerada por computador, tentando simular um pouco o stop motion. Aí o próximo filme... Eles preferiam fazer em massinha, mostrando a impressão digital. Mostrando mesmo. Que é muito mais... Além de ser uma linguagem que eles dominam, acho que as pessoas gostam de ver. O pessoal, quando olhou Por Água Abaixo, estranhou um pouco. Eles querem ver aquela animação mais analógica mesmo. Né? Como é que se faziam os primeiros desenhos animados aqui no Brasil para publicidade? Porque acho que nós falamos aqui já ao longo do programa, a origem de todo o trabalho aqui veio da publicidade. Né? Veio na década do quê? De 60, 70, você já fazia publicidade animada. Desde o início da TV, né? Desde o início da TV. O índiozinho da Tupi, que a gente mostrou aqui, já era um desenho animado. Como é que aquilo era feito? Era na caneta? Na verdade, tinha uma técnica que era do acetato. Você desenhava no acetato e depois você pintava ali por trás, com filete preto. A tinta, você não percebe os limites da tinta. Aí você ia trocando, você fazia, sei lá, 15, 20 frames por segundo, você ia trocando. Cada acetato batia uma foto, cada acetato. Era um trabalhão, dava mais ou menos essa produção que ele falou aí por dia. Eu me lembro, um dos entrevistados falou num dos VTs sobre o frango da Sadia, né? Que foi também que são algumas peças de publicidade de animação que marcaram muito a televisão no Brasil. E a origem está aí, né, um pouco. Inclusive, os primeiros produtores de animação vieram daí. E muitos ficaram na publicidade, né? Então, mas essa trabalheira que era fazer era um impeditivo para nós aqui no Brasil, porque a animação era muito mais cara do que ela é hoje em dia. Com a democratização da computação, o YouTube, todas essas coisas, hoje em dia é muito mais acessível. Inclusive, eu acho que isso faz parte também dessa nova geração de animadores e diretores que está surgindo. Né? Agora, você que trabalha também com estudantes, que ensina, são várias as técnicas ou hoje está tudo mais ou menos padronizado graças à tecnologia, ao computador? Todo mundo faz do mesmo jeito? Exceto o stop motion, claro, é outra coisa. São várias as técnicas e, inclusive, academicamente, tem projeto de stop motion. Eles querem testar... experimentar, vamos para o 2D, vamos para o 3D, eu vou fazer stop motion, não vou, migram, às vezes, começam numa linguagem, né, e migram a programação para outra linguagem, e uma coisa que a gente tem assistido, eu também não sei o que eu podia somar nesse aspecto, eu tenho visto também muita gente que trabalhou para o setor de game, migrando para animação e assistindo um movimento dessa publicidade que foi cliente, interessada no momento de incentivo e fundo setorial, querendo voltar para produzir, para entrar no papel de produtora e não mais encomendante. Eu acho que... os papéis estão... Pois é. Bom, o game eu acho que ainda está um processo anterior do que a animação para TV, né? Muito. Então, ele vai chegar lá, eles estão procurando se organizar com o mercado. Mas acho que a produção de animação, ela envolve tantas áreas que, se a gente pensar, desde do desenho, a parte de áudio, que tem dublagem, que é fundamental, a trilha sonora, a ruidagem, antes da animação, o planejamento todos das cenas. Então, são muitas atividades diferentes que a gente, quando lá na produtora, a gente recebe
muito portfólio. E aí a pessoa ela gosta de animação como animação. Mas o que você gosta dentro da animação? Pois é. Porque tem muitas atividades totalmente distintas e super importantes. Acho que uma coisa da animação importante é que o equilíbrio entre técnica e criação tem que ser igual. Uma não pode sobrepor a outra. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Nós vimos aqui esse do stop motion, que são os bonequinhos, né? Mas tem também a massinha, né? É mais ou menos a mesma técnica? Aquelas massinhas, tem que ter estrutura, os bonecos, né? De massinha. Tem que ter uma estrutura, o esqueleto, né? Que ele é meio móvel. A massinha, ela é maleável, então a gente consegue dar expressões. Tem várias formas, né? A massinha é uma delas de stop motion. Mas agora a tendência da tecnologia a ajudar cada vez mais, né? Quer dizer, facilitar cada vez mais o trabalho. Porque esses frames captados, eles vão todos para dentro de uma timeline, né? Não, isso que eu ia falar. Inclusive, o stop motion ganhou assim, uma revitalização com a tecnologia que até os anos 90, né, você fazer stop motion era você tirar a fotografia no escuro. Né? Você tirava uma foto, você imaginava, acho que ficou boa. Porque não tinha como você ver, você tinha que revelar a foto depois. Aí você ia lá, mexia o teu bonequinho, e aí você pensa, será que eu mexi demais? Será que eu mexi de menos? Não tinha como saber, você tinha que... Esperar revelar. Exatamente, tinha que esperar revelar. Né? E na maior parte das vezes, como é um processo muito caro, que envolve aluguel de equipamento, tem um fotógrafo no set e tal, não tem como refazer. Né? A animação 2D ainda na época passava por um processo similar, né, no qual o indivíduo desenhava papel por papel e depois tinha que fotografar, mas ainda assim envolvia mais o trabalho dele ali fazendo do que ter uma equipe por volta. E com a tecnologia, no stop motion, tecnologia digital, você consegue tirar uma foto e essa foto já vai direto para o computador e você vê como ela ficou. E você consegue trocar para a foto anterior e voltar, né? Ficar indo e voltando para ver se está legal, se não está. Né? Até o Kiko falou da estrutura. Né? Uma coisa que tem também bonequinho, eventualmente, é que a estrutura, às vezes, ela fica muito pesada. E o boneco não consegue ficar em pé. Então, hoje você consegue colocar braço mecânico para prender o personagem e depois, digitalmente, remover o braço mecânico. Olha, eu acho que essas explicações que vocês estão dando, trazendo esse conhecimento aqui para o telespectador, deve estimular, vai trazer mais alunos para você lá, sem dúvida alguma. Porque é fascinante esse mundo. Eu acho que os jovens, cada vez mais ligados, né, nas novas tecnologias de comunicação, de informação, tem aí uma outra vertente, né? E se o mercado continua sempre uma vertente não só artística, mas artística e profissional. A gente precisa de gente boa, precisa de gente bem formada. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu acho que o mercado tem uma demanda clara, que está cada vez maior, e isso vai requerer mais gente capacitada. Naturalmente vão surgir cursos, vão surgir faculdades, vão surgir formas desse pessoal novo se formar bem para o mercado. Muito bem, Kiko. Com essa expectativa, para a gente chegar, como ele disse aqui, à idade do ouro, o momento do ouro, eu espero que quando a gente estiver chegando, não precisa chegar lá, mas quando a gente estiver chegando na medalha de ouro da animação, vocês voltem aqui ao Ver TV para a gente contar novas histórias e estimular mais gente a participar desse processo. Muito obrigado, Kiko. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Jonas, pela participação, pelos esclarecimentos, pelas informações. Eu quero lembrar também que todos podem nos acompanhar no Ver TV, lembrando que podem entrar em contato conosco, lembrando que isso pode ser feito pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E todas essas entrevistas que nós mostramos aqui, alguns trechos, podem ser vistas na íntegra no site do Ver TV. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá.